A paz do Senhor, professores. Eu sou o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Na ocasião, estudaremos a 9ª lição, que tem por título O Treinamento de Líderes segundo o Modelo de Jesus. O texto principal nos diz: E, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 1. O resumo da lição nos diz: Jesus não somente discipulou os apóstolos, mas ele nos deixou o modelo de um discipulado eficaz. Ao lado está a leitura semanal, é importante que você faça ela junto com seus alunos. São 3 os nossos objetivos. Primeiro, saber como se deu a escolha dos primeiros discípulos de Jesus, compreender o treinamento de Jesus com os primeiros discípulos e mostrar que a liderança de Jesus era discipuladora. O texto bíblico está escrito em Mateus capítulo 10, versículos do 1 ao 15, na ocasião em que os discípulos são chamados por Jesus. Aqueles 12 homens, são separados para servirem ao Senhor Jesus mais pessoalmente e intimamente. Pois bem, querido professor, a título de introdução, é importante você perguntar aos seus alunos o que lembram sobre o chamado dos discípulos de Jesus, se eles se recordam dos nomes dos discípulos de Jesus, inclusive tem a ver com a dinâmica que nós faremos no final. Mas, de maneira inicial, você pode fazer essa contextualização da lição. E sempre frisando que essa lição é muito importante porque está tratando do exemplo de liderança por excelência. O maior exemplo é o de Jesus. Então, se o líder quiser ser bem-sucedido, um exemplo que ele deve seguir, sem dúvida, é o de Jesus, nosso maior exemplo. A lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro é: Jesus escolhe os seus discípulos. Nesse primeiro tópico, querido professor, nós precisamos explicar que os apóstolos, antes de serem apóstolos, eles foram primeiro convocados por Jesus, como Mateus capítulo 10, que é o texto bíblico, nos relata. Você pode ir também para os evangelhos sinóticos, como Marcos capítulo 3, por exemplo. Você procura também em Lucas para entender melhor esse chamado inicial dos discípulos de Jesus. Aproveita e faz um reconhecimento do texto junto com os seus alunos. É importante que você faça esse passeio pelos evangelhos sinóticos para se apropriar mais da temática. Mas o que importa dizer nesse primeiro ponto é que Jesus chamou para si 12 homens para andar com ele de maneira mais íntima, ok? Jesus tinha vários seguidores, uma multidão o cercava para ouvir os seus ensinamentos, mas dentre essa multidão ele escolheu os 12, ok? Não foram os 12 que escolheram Jesus, mas Jesus escolheu os 12, a partir do que ele viu em cada um deles. Em Lucas, por exemplo, a informação é de que Jesus fez a escolha após ter orado uma noite inteira. Já vai o primeiro ponto a se refletir, a aplicação desse texto para a liderança, que é: as escolhas de liderados precisam ser feitas com oração, pedindo a Deus revelação, discernimento para escolhermos pessoas certas para serem nossos liderados. Isso digo quando nós temos a possibilidade de colocar alguém em algum trabalho para nos ajudar. Então, quem será essa pessoa que eu vou escolher? Então, eu preciso pedir direcionamento a Deus, estar ligado nos sinais que o Senhor vai mostrar para que eu possa ou não tomar uma decisão. Ainda nesse primeiro ponto, querido professor, depois desse chamado para ser discípulo, que é o contato inicial, mais próximo, venha, largue o que você tem, siga o meu caminho agora, tomai o meu jugo, receba a minha instrução. Jesus os envia para ser os seus representantes. Nós podemos ver, por exemplo, em Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13. Então o Senhor Jesus vai chamar inicialmente, depois enviar. Porque o líder não pode barrar o crescimento do seu liderado.
Ele chama, ele escolhe, ele trata e depois envia para que o seu liderado cresça. Há líderes que querem sempre os seus liderados embaixo de suas asas, não dão oportunidade para crescer, não permitem que estes cresçam. Mas um líder nos moldes de Jesus chama, ensina e dá trabalho, delega funções, responsabiliza o chamado. Então, é importante nós frisarmos isso, como o próprio Jesus disse, grande é a seara, ou seja, tem muito trabalho no reino de Deus para ser feito, mas poucos são os cefeiros. Mateus capítulo 9, versículo do 35 ao 38. E quando Jesus envia os discípulos, ele também orienta. Então, como terceiro ponto de aplicação, nós precisamos dizer para os nossos alunos que primeiro escolhemos, depois enviamos, delegamos funções, damos responsabilidades, mas não colocando nossos liderados como que de uma queda de paraquedas em um determinado departamento, em uma determinada função. Não. Jesus, quando enviou os discípulos, deu o suporte, deu a instrução. Você pode recapitular com seus alunos no texto bíblico, né? Fazer essa recapitulação. Quando Jesus ensina, vão lá, curem os enfermos, limpem os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsem os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre. Isso é o quê? Instruções de como os discípulos deveriam agir. Olhe, se eles não receberem a vossa paz, não se preocupe, volto para vocês. E outra, sacuda a poeira, o pó da vossa sandália. Porque aí no dia do juízo haverá mais compreensão, menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa cidade que não recebeu o evangelho. Então veja a importância de nós instruirmos os nossos liderados. Jesus não deixou os discípulos sozinhos. Jesus sempre instruiu. Então, querido professor, essas são as dicas do tópico 1. Vamos para o nosso segundo ponto da lição. No tópico 2, falaremos sobre o treinamento de Jesus, que é o título. Em primeiro lugar, professor, nós precisamos frisar que a equipe selecionada por Jesus, mesmo sendo selecionada por ele, mesmo ele podendo escolher os melhores, ele não fez. Jesus escolheu pessoas que lhe traria até problemas, que precisaria de muita instrução, de muito ensino, que o magoaria nesse sentido, que o trairia. Olha, porque nem sempre os nossos liderados são do jeito que gostaríamos que fosse. Jesus projetava o melhor para os seus discípulos, mas nem sempre eles correspondiam. Observe, aquela vez Jesus estava dormindo no barco, os discípulos o acordam e dizem: mestre, não se te dá que vamos perecendo? Eles decretam o final no início da situação, nas minhas palavras. O senhor está vendo não que a gente está morrendo? A gente vai morrer. E aí? Jesus levanta e diz: homens de pouca fé. Lembra quando Jesus acalma aquele vento, manda o mar, o vento se acalmarem, se aquietarem, e Jesus não encontra fé nos discípulos? Eles se surpreendem e dizem: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Jesus podia escolher os melhores, mas não fez. Porque a força está na fraqueza. Glória a Deus. Foi exatamente nas limitações dos discípulos, nas fraquezas de cada um deles, que Cristo manifestou o seu poder. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, nós podemos confirmar isso. Jesus contrariou as expectativas humanas. Como subsídio, você pode falar de Davi, na caverna de Adulão, homens endividados, cheios de preocupações, aperreios, agonias. Mas foram aqueles homens que se transformaram num poderoso exército, poderosa guerrilha, junto com Davi. Então nem sempre os liderados são bons, mas Deus nos dará a capacidade de liderá-los de maneira honesta, sadia, gloriosa, para a honra e glória do Senhor Jesus. Ainda nesse ponto, querido professor, é importante destacarmos o que a lição ressalta aqui, sobre alguns pontos do treinamento de Jesus
em relação aos seus discípulos, que durou, né, esse treinamento aproximadamente 18 meses, 1 ano e meio. Primeiro, Jesus abre o entendimento deles para que compreendam onde estavam inseridos. Jesus trata o egoísmo, a soberba, a prepotência, tornando-os humildes para o trabalho. Jesus fortalece a fé de cada um deles. Jesus revela o aspecto eterno da missão na qual eles estavam envolvidos. E ainda Jesus lhes concede poder espiritual para cumprir esta missão. Então observe que a tarefa de liderança de Jesus não foi fácil. Transformar aquele Pedro que corta a orelha de Malco, ao invés de Jesus aplaudi-lo, me defendeu, ele ensina e diz: tem que acontecer, não faça isso, minha hora é chegada, eu vou ter que ir de todo jeito, é por você, é pela humanidade. Glória a Deus. O líder que precisou estar ali, constantemente pertinho dos seus liderados. E o resultado dessa liderança, querido professor, foi o quê? A fidelidade dos discípulos. Embora Pedro tenha negado, embora todos tenham se dispersado quando Jesus foi morto, entregou a sua vida, melhor dizendo. Embora tudo isso tenha acontecido, eles se manteram firmes, reunidos no cenáculo, até Jesus aparecer. Disse: Pai, seja convosco, ratificou as promessas, e os discípulos aguardaram firmes em Jerusalém a promessa de Jesus, até que do alto eles foram revestidos de poder. E posteriormente, apenas com exceção de João, todos os discípulos morreram por causa do evangelho. Foram mártires. Então, a missão de Jesus foi cumprida. O ensino, o exemplo de liderança, os frutos da liderança de Jesus até hoje são colhidos com um cristianismo vivo, mesmo depois de mais de 2000 anos. Glória a Deus. Vamos para o nosso terceiro ponto. Então, querido professor, nosso terceiro ponto tem por título uma liderança discipuladora. Então, o que é discipular? O termo discipulado vem do latim discipulatus e aponta para o trabalho de ensinar ou instruir. Então, a liderança de Jesus foi marcada pelo discipulado, ou seja, em todo momento ele estava ensinando, instruindo seus discípulos. A lição nos orienta a entendermos que Jesus não só ensinou verbalmente, mas também as suas ações ensinavam. Observe na ocasião em que Jesus queria ensinar sobre humildade. Ele poderia ter construído um belo sermão, ter solicitado que os seus discípulos se assentassem à sua volta e tivesse argumentado sobre a importância da humildade, do perdão, da diminuição do eu. Mas não. Ele diz assim, eu vou lavar o pé de todos vocês. Pedro diz: não, Senhor, o meu não. Se eu não lavar, você não tem parte comigo. Então olha a pedagogia de Jesus. Olha a sua didática. Eu vou lavar. Historicamente, nós sabemos que essa tarefa era reservada para o mais simples dos escravos. Mas Jesus diz: eu vou lavar. Porque o meu reino precisa de humildade. Para entrar no meu reino precisa ser o menor. O maior lá é o menor. Glória a Deus. Então, todo momento, a liderança de Jesus foi discipuladora. Jesus em todo tempo ensinava a eles com autoridade. Porque ele vivia aquilo que ensinava. Mateus 7, versículos 28 e 29. Jesus não era só bom na teoria, ele era bom também na prática. Ele praticava o que dizia. Então esse é o modelo do discipulado de Jesus. E o líder precisa também ser discipulador. Está o tempo todo instruindo. Buscar os benefícios do seu grupo, dos seus liderados. Objetivar sempre colocar neles o caráter de Cristo. Ajudá-los a se tornarem mais semelhantes a Jesus.
Senão, nossa liderança é vã. Nós precisamos aproximar os nossos liderados de Jesus. Essa é a nossa grande missão. Como subsídio, eu trago um livro aqui do pastor Altair Germano, na sua página 28, o livro é Pedagogia Transformadora. Ele fala de escola bíblica, mas tem a ver também com liderança, com a postura de Jesus, sobre seus ensinamentos, seu modo de instruir, de discipular as pessoas. O autor diz: não se vai de nenhum lugar a outro sem antes haver definido o melhor caminho a seguir. Métodos são caminhos, metodologia. O ensino é uma prática de quem sabe aonde quer chegar. O professor, quando começa o preparo da aula, deve ter em mente objetivos específicos. Aonde eu quero chegar? Ele parte para a classe com o propósito de conduzir os alunos ao destino ou objetivos almejados. Enquanto a pesquisa provê os conteúdos necessários para alcançar os objetivos do ensino, os métodos estabelecem um caminho que os alunos trilharão sob a direção do professor, até chegar ao final da jornada. Olha o que Jesus faz. Jesus utilizou vários métodos para conduzir os alunos aonde os queria levar. No Sermão da Montanha, Mateus do 5 ao 7, utilizou a preleção, um método expositivo, ideal para falar a grandes públicos. Em outro momento, com o fariseu Nicodemos, em João capítulo 3, e com a mulher samaritana, em João capítulo 4, Jesus usa o diálogo como método para comunicar dois dos grandes ensinos do Novo Testamento, que é o novo nascimento, com Nicodemos, e a adoração com a mulher samaritana. Quando revelou ou resolveu dar uma aula sobre o fundamento da igreja e sobre a sua missão messiânica em Mateus capítulo 16, iniciou utilizando o método de perguntas e respostas. Vários outros métodos foram utilizados por Jesus. Quero acrescentar aqui, quando Jesus queria saber dos discípulos ou ensiná-los sobre quem de fato ele era. Ele pergunta, diz: e aí? O que dizem os homens ser o filho do homem? Ah, Elias, sei quem? É um dos profetas? Ele diz: tá, e vocês? O que é que dizem? Ah, Pedro é usado pelo Espírito e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele diz: bem-aventurado Simão Bar-Jonas, porque não foi nem carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai. A partir dali, os discípulos entenderam o conceito, quem era Jesus, o Filho do Deus vivo, não só mais um profeta. Querido professor, nós precisamos deixar claro para os nossos alunos que Jesus é o modelo de liderança. Então nós precisamos segui-lo. Nós precisamos imitá-lo para termos um bom resultado com a nossa liderança. Vamos agora para o nosso momento EBD. Olá, querido professor, estamos com mais um momento EBD. E isso, o que é o momento EBD? Aqueles 5 minutinhos que você reserva, conversa com seu dirigente para expor rapidamente o que vocês estão estudando na lição. Aproveite a igreja no domingo à noite, que ela está lotada. Convide os seus alunos que mais nunca foram para EBD. Exponha o que vocês estão estudando. Diga que está sendo muito legal, está sendo proveitoso, uma bênção para a glória de Deus. Quem sabe Deus toca no coração dessas pessoas e no próximo domingo a sua sala estará mais recheada ainda. Não deixe de fazer o momento EBD. Tem dado muito certo em muitas de nossas congregações e na sua dará certo também. Vamos lá, querido professor. Estamos com mais um momento de dicas pedagógicas para que você enriqueça cada vez mais as suas aulas. Em primeiro lugar, gostaríamos de relembrar nossa dinâmica trimestral. Isso mesmo, nosso dicionário da liderança bíblica. Nós já estamos quase chegando ao fim deste trimestre, falta um pouco mais de um mês, e nós precisamos agilizar. Não fique de fora, volte a alguns vídeos, faça com seus alunos, pegue esses exemplos de liderança, selecione junto com eles, peça que eles escolham palavras-chave na liderança
4 personagens, sendo 2 da lição e 2 podendo ser fora da lição. E explique sobre essa qualidade escolhida, coloque o seu significado, coloque o exemplo bíblico, onde tal personagem exerceu a característica da liderança que eles escolheram. Então, nossa dinâmica trimestral é o dicionário da liderança cristã, não fique de fora. Está sendo uma bênção para a glória de Deus. Como segunda dica pedagógica, nós queremos trazer a dica da nossa lição, que hoje não trouxe tabela. Hoje é uma orientação mais dialogada. A orientação é a seguinte: a lição pede que você explique aos alunos que no início do ministério de Jesus, ele escolheu os seus 12 seguidores, de um grupo enorme para formar um grupo mais próximo de discípulos. Então ele os fez recordar posteriormente o fato de se tornarem parte integrante desse grupo mais íntimo. E qual era a razão? A razão era que Jesus tinha escolhido eles, e não eles escolhido a Jesus, como vemos em Mateus, ou em João, melhor dizendo, capítulo 15, versículo 16. A lição pede ainda que você explique que eles tinham de estar com Jesus durante todo o seu ministério para ouvir a mensagem e aprender sua forma de viver. Depois eles foram enviados por Jesus para as cidades e vilarejos de Israel para disseminar a mensagem sobre o reino e para demonstrar isso por intermédio dos sinais milagrosos que Jesus usara, como vemos em Marcos, melhor dizendo, capítulo 3, versículo 14. Então, você vai observar aí nessa orientação pedagógica e vai implantar na sua aula da maneira que você achar mais relevante. Se em um momento à parte ou misturado ali nos tópicos da lição. E como última dica pedagógica, e não menos importante, nós queremos fazer uma dinâmica bem legal, que é um caça-palavras. Então, nesse caça-palavras, querido professor, terá o nome dos 12 discípulos. Você vai distribuir para os seus alunos, está aí na descrição do vídeo, você baixa o PDF, imprime, passa para os seus alunos, para ver se eles conhecem o nome dos 12 discípulos. E o nome da dinâmica é: Jesus conhece os seus discípulos. E você? Conhece? Ok? Não deixe de fazer, será uma bênção. É possível que alguns de seus alunos não saibam, não lembrem o nome de todos os discípulos. E aí não pode pesquisar. Nessa hora você manda todo mundo fechar a Bíblia, fechar a lição, para que eles possam fazer esse exercício de recapitulação e tentar encontrar na mente o nome dos discípulos. E aí você pode contextualizar, trazendo alguma informação sobre a morte dos discípulos, como cada um morreu, com exceção de João, como mártires, né? E encerrar dizendo que o discipulado de Jesus, a liderança de Jesus, realmente cumpriu com o seu papel. Até hoje nós temos o cristianismo e a maioria dos discípulos morreram em prol do evangelho, por causa dos ensinamentos de Jesus. Não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de deixar o seu like, seu joinha, algum comentário. Que Deus lhe dê uma aula abençoada, que seja maravilhosa, proveitosa, de muito ensino e aprendizagem para os seus alunos, tá certo? Então, até a próxima semana. A todos, a paz do Senhor.